Rapaziada, como é que vocês estão? Muito prazer estar aqui de volta falando com vocês. Pra quem não me conhece, sou Matheus Quintino. Este é o meu canal e neste vídeo vamos falar de Corinthians. O Corinthians voltou a jogar e vamos falar nesse vídeo muito sobre a partida do Corinthians no amistoso contra o Cascavel. Antes disso, vou pedir pra você, encarecidamente, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito e também clica no sininho que tem aqui embaixo, tá aqui embaixo do vídeo. Clica no sininho e por quê? Porque você clicando no sininho, todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificado no seu celular para você então conseguir assistir. Caso você goste do meu conteúdo, faça esse favor para mim, por gentileza. Estamos começando o canal agora aí, esse se eu não me engano é o 4º vídeo do canal, já temos aí 210 inscritos e estamos querendo crescer aí para muito mais coisas também neste canal. Agora, sem demorar muito, né, inclusive os últimos 2 vídeos teve pelo menos 11 minutos cada um teve 12, o outro teve 11, eu comecei o antigo falando que, o passado, falando que eu ia resumir a parada lá e acabou ficando grande pra caramba, mas enfim, peço desculpas a vocês, obrigado a todo mundo que assistiu mesmo o vídeo estando longo. Vamos começar logo essa resenha, né? Corinthians voltou a campo, meus amigos, depois de férias, depois de uma pausa aí pra Copa do Mundo e depois aí de algumas semanas, né, cerca de uma semana e meia mais ou menos, de treinamento desde que o elenco se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava, o Corinthians voltou a campo. O Corinthians enfrentou a equipe do Cascavel e foi um jogo duro, mas difícil de assistir, meu amigo. Meu Deus do céu, o joguinho ruim, vou te falar, eu já esperava, tá? Eu já esperava. É aquilo, amistoso, voltando de férias, de um período só de treinamento. A gente viu no começo, principalmente no primeiro tempo, que o Corinthians entrou com o time praticamente titular, né? O Corinthians entrou com a equipe com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gabriel Paulista e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon, Garro, Yuri Alberto e Caio César. Essa foi a equipe do Corinthians que entrou em campo para enfrentar a equipe do Cascavel. E assim, era o que a gente imaginava, né? Esse é o time ideal, se a gente parar para pensar, do Corinthians. Não tem muito o que inventar referente a isso, mas o primeiro tempo, assim, que inclusive foi mais tenso do que eu imaginei, né? Teve uns lances ali meio bizarros, né? Jogador se trombando, se empurrando, teve um cara que enforcou ali o André Ramalho, e o André Ramalho simplesmente não teve reação nenhuma. Quem foi defender ele lá foi o Yuri Alberto. O Yuri Alberto, hein? Foi lá separar o Yuri Alberto, que tem o coração mais sangue frio, né? Que a gente brinca, né? É um cara meio, se ri pra tudo e tal. Ficou meio inconformado e o André Ramalho não fez nada, impressionante. Mas assim, vamos pontuar, né? Era um amistoso, era de se imaginar que estaria esse climinha, que os jogadores entrariam meio com essa nhaca lascada, meio desconcentrados, errando muito passe, errando fundamento básico, mesmo com o estádio estando lotado, cheio de torcedor corintiano, era de se imaginar que isso iria acontecer. E uma coisa também que já era pra gente imaginar que seria um jogo bem ruim, era que o estado do gramado era péssimo. O gramado era horrível. O gramado era muito ruim, inclusive foi algo que o Fernando Diniz bateu muito na tecla na entrevista coletiva pós-jogo. E o Hugo Souza também falou sobre isso. Tanto o Fernando Diniz quanto o Hugo Souza falaram ali e os dois disseram sobre essa questão do gramado, que estava mesmo muito ruim. Mas assim, o Corinthians pouco criou, teve uma oportunidade ali que o Garro toca a bola pro Yuri, em vez dele finalizar de perna direita cruzada, ele tenta dar o corte para dentro para puxar para a perna esquerda. É o Décio que mais quer finalizar de esquerda que eu conheço na vida. Teve um lance também com o Caio César, né? Que finaliza cruzado, né? Dando uma chapada de esquerda ali também no primeiro tempo. A equipe do Cascavel teve as primeiras chances ali do jogo, logo no comecinho teve uma finalização ali que o Mateuzinho tira na linha, que a bola deve ter entrado um pouco, mas não entrou toda ali, a imagem ainda ficou meio difícil de entender, e aí depois o André chuta no peito do Hugo Souza, enfim, um bate-rebate lascado. A equipe do Cascavel chegou de uma forma até perigosa, mas terminou ali um 0-0, o primeiro tempo ali com algumas confusões, né? Jogadores do Corinthians se desentendendo com os jogadores do Cascavel, que estavam chegando muito duro mesmo, e é natural, né? A equipe menor, quando vai jogar num jogo como esse, que vai ser até vai ter até transmissão, por exemplo, a gente tinha o pessoal da X-Sport transmitindo no YouTube, tinha a GTV transmitindo, a Sport TV transmitindo, muita gente assistindo o jogo. Então os caras vão dar esse algo a mais, né? Isso é normal. Eu conversei com alguns ex-jogadores que os caras falam, quando a gente ia jogar contra times grandes e que a gente sabia que a gente ia ter a chance de jogar pra muitas pessoas, a gente dava vida. Porque de repente é num jogo como esse que esse cara é contratado pelo time que ele tá jogando,
contra. Ou um outro time vê e contrata o cara, puxa o jogador. Quantos aí na história do futebol já não apareceram em jogos como esse? Então é natural que a equipe do Cascavel daria esse algo a mais. E o Corinthians ia ter que igualar minimamente se não quisesse perder o jogo. E aí, na técnica não estava dando no primeiro tempo, porque os jogadores estavam errando demais, estava uma tiriça lascada, como eu falei, muito desconcentrado os caras, e aí acabou com que o primeiro tempo foi 0-0, o primeiro tempo bem ruim e algumas melhores chances até da equipe do Cascavel. Foi pro segundo tempo, o Fernando Diniz muda praticamente o time inteiro, praticamente não, muda o time inteiro também, entra até o Cauê também no gol, Felipe Longo joga a segunda etapa do segundo tempo também, e aí tem algumas coisas que chamam a atenção. O Fernando Diniz não tinha o Gustavo Henrique e não tem o João Pedro Tchoca ainda, né? Ele até explicou que o João Pedro Tchoca tá fazendo um trabalho de recuperação ainda em 2 períodos, o Gustavo Henrique também não estava em condições plenas para estar jogando esse amistoso, então ele improvisou para não jogar o tempo todo com o André Ramalho e com o Gabriel Paulista, ele colocou o Charles de zagueiro. Em um determinado momento também ele colocou até o Alan. Me fez lembrar que o Fernando Diniz fazia muito com o André lá no Fluminense. O André que hoje, se eu não me engano, está no Wolverhampton da Inglaterra, que ele fazia o André jogar muito nessa posição de zagueiro. O Alan até me lembra em alguns momentos o André, assim, não na qualidade técnica, porque o André é muito mais jogador, mas assim, no porte físico, né, na forma de jogar também. O Alan é um cara que gosta muito de pisar na bola, né, tal, de segurar mais ela, de arrastar mais o campo, mesmo sendo um volante que tem um passe um pouco mais refinado, mas o André, claro, era muito mais jogador. Tô querendo comparar somente mais as características de jogo. E o Fernando Diniz jogou esses dois caras para defesa. O Charles já mostrou que ele é ruim e é fraco na posição dele, e era claro que ele não ia me surpreender e seria um grande zagueiro. O Fernando Diniz, graças a Deus, falou que foi algo pontual, que não é algo que ele pensa para o futuro, porque o Charles foi o dono do gol de empate da equipe do Cascavel. O Corinthians conseguiu fazer um gol no segundo tempo com o Matheus Pereira, um belo chute da entrada da área, inclusive, pegou meio que de baixo pronto ali, fez um belo gol, importante para dar confiança, porque o Matheus Pereira é um cara também que a torcida do Corinthians já não tá conseguindo, já não tá nas graças, já não consegue confiar. Começou até, né, mais ou menos, mas é um cara que a gente já conhece e a gente não espera muito, mas fez o gol, é bom para ter confiança. O Corinthians tá aí, não sabe se vai contratar, se vai sair alguém, então é importante que quem esteja no elenco seja confiante e bem. Então um gol importante aí pro Matheus Pereira. Agora o Charles foi numa saída de bola ali, ele foi dividir com o zagueiro, ficou pedindo falta, acabou que ficou no chão, o cara levou e acabou saindo o gol da equipe de empate do Cascavel. O Corinthians empatou em 1-1, o jogo foi bem ruim, não tem nem muito que a gente destrinchar, mas essas coisas que me chamaram mais a atenção, essas coisas que o Diniz mexeu na equipe. É difícil a gente falar qualquer coisa, né, de coisas diferentes. A gente imaginava, de repente, aquele mais otimista, que com esse tempo de treino a gente viria muito mais o dinizismo, mas a gente não viu nada demais. Foi um jogo bem ruim mesmo, com pouca criatividade, pouca ideia, pouca empolgação dos dois lados, aquela famosa frase, né? Teve muita vontade, muita transpiração e pouca inspiração, né? É isso que eu queria falar. Tem um jogo de muita transpiração e pouca inspiração, e dependendo em alguns momentos nem muita transpiração também, né? Porque os caras estavam num ritmo de amistoso impressionante mesmo, né? Então assim, o que eu acho que é importante? O Corinthians, que era importante, né? O Corinthians fazer mais jogos amistosos. E jogos em gramados que não possam ser prejudiciais aos outros atletas. Porque o Corinthians não pode perder jogador. Memphis Depay não tava lá também. Tá nesse entreveiro danado que não sabe se fica, se não fica. Tá nessa negociação. O Corinthians vai arriscar perder jogador por lesão? O gramado ontem era péssimo. E isso poderia acontecer. Então é uma coisa que eu acredito que o Corinthians tem que se ligar mais para os próximos dias. Se fosse fazer amistoso, não vai fazer mais. Esse foi o único, mas que eu achasse que era importante para você voltar a retomar esse ritmo. O Corinthians vai voltar a jogar contra o Remo na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro jogo oficial da equipe pós essa data FIFA de 2026, então seria importante, eu acredito, o Corinthians fazer um outro jogo amistoso, mas com um cenário totalmente mais favorável, principalmente pensando no gramado, beleza? Fernando Diniz falou no final do jogo, disse que, sobre essa questão pontual, falou sobre a manutenção do elenco, que é algo mais importante que ele quer, nada que ele já não tenha falado antes, falou sobre também a questão do Memphis Depay, que não depende dele, e ele citou sobre o Wesley, né, que está em negociação com o Corinthians, aparentemente, existe esse interesse dos dois lados do atleta estar de volta ao clube, ao CT Dr. Joaquim Grava. É um jogador que eu gostava em algum momento, mas é um cara que eu acho que
muitas vezes inventa mais do que precisa, é aquele cara que acha que joga mais do que joga, mas eu acredito que seria até útil, porque o Fernando Diniz é bem claro, né? Perdemos o Kaique. Eu acho que o Wesley, de repente, é até mais jogador que o Kaique, né? Mas poderia ser importante para elenco. Vamos ver os moldes do negócio, vamos ver se vai se concretizar mesmo. Lembrando que o Corinthians tem um transfer ban vigente, então até que esse transfer ban não caia, o Corinthians não pode contratar ninguém e não vai bastar nada, não vai passar nada apenas de uma conversa que não vai poder evoluir. Aquele flerte que não vai virar um encontro de fato, não vai virar um date, né? Como o pessoal de hoje em dia diz. Mas é isso, um jogo muito ruim, né? Um Corinthians muito abaixo, um amistoso bem fraco. Eu gostaria que o Corinthians tivesse mais amistosos, infelizmente não vai acontecer, mas esses são os rescaldos aí da partida. Vamos ver o que vai ser esse segundo semestre do Corinthians. O Corinthians tem Copa do Brasil, tem Libertadores, está vivo nas duas, na Copa do Brasil enfrenta o Internacional, na Libertadores enfrenta o Rodário Central, tem o Campeonato Brasileiro também buscando aí uma recuperação e uma tranquilidade maior. Eu acho que o Corinthians tem qualidade para isso, tem elenco para brigar por essas competições como já mostrou, mas precisaria reforçar e principalmente manter essa manutenção, ter essa manutenção de todo o elenco. Até aqui o Corinthians não perdeu ninguém. Que bom, muitos diziam, Breno Bidon, André, Yuri Alberto vai embora, ficou todo mundo aí. Memphis Depay, vai ou não fica? Meu amigo, se fosse embora, por mim, beleza, obrigado por tudo, valeu, a conversa já tá chata. É postagenzinha na rede social toda hora, não sei o que, muitos mentem e tal, mas resolver e ser transparente com o torcedor, isso nunca chega, né? Então, resolve logo esse negócio aí, se quer ficar bem, se não quiser ficar também, muito obrigado, tamo junto, e o Corinthians segue aí. Afinal, vivemos um primeiro semestre inteiro sem o Memphis Depay. Então, a gente já tá acostumado com isso já também. Fechou? Rapaziada, deixa aí nos comentários o que vocês acharam do amistoso, o que vocês esperam para essa segunda temporada do Corinthians, e se vocês acham, né, que de repente o Corinthians deveria fazer mais amistosos. Valeu? Ó, vai dar 12 minutos de vídeo, hein? Brincadeira. Deixa o like, rapaziada. Eu vou ficar aqui com vocês até dar 12 minutos. 3, 2, 1, 0. Beijo, valeu. Tamo junto!